Ele iniciou sua carreira na empresa da sua família, a Agripec, logo após se formar em administração pela Universidade Estadual do Ceará. Após a venda da Agripec em 2007, ingressou em outras áreas, como a construção civil e mercado financeiro. Em 2008, fundou a BS Par Incorporações, além da BS Finanças. É membro benemérito da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Em 2011, foi agraciado com a Ordem do Mérito Industrial. Em 2018, recebeu o troféu Sereia de Ouro do Sistema Verdes Mares e revolucionou a gestão da Federação das Indústrias do Ceará na sua gestão concluída esse ano. Estamos falando de Beto Studart. Beto, prazer, grande. Beto, tem uma frase de um filósofo, e o Beto é jovem assim, né? Porque a frase desse filósofo diz o seguinte: a gente fica velho quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de querer, né? E você, esses anos de convivência que a gente já tem juntos, você sempre sonha alto, né? Você sempre sonha grande, em continuar realizando, né? Às vezes nas nossas conversas eu digo: Beto, ainda precisa mais construir? E você sempre coloca que sim, né? Pelo gosto do João Fius, eu não construiria mais, né? Mas, na realidade, a vida não é só isso, né, Joãozinho? Não é só construir prédios. Eu acho que a gente tem que fazer muita coisa. Tem a construção, que eu acho fantástico, a gente ter a oportunidade de conviver com pessoas geniais. Então, eu não posso dizer que eu vou me aposentar, vou largar, vou diminuir, porque, se eu fizer isso, o grande prejudicado nessa conduta, nessa decisão, sou eu mesmo, que deixo de participar das discussões com as pessoas. Eu acho isso uma coisa riquíssima, poder ouvir, escutar, que é uma das coisas que eu sei fazer, é escutar. Uhum. Então, eu estou sempre tentando avançar, não com a intenção de ganhar, embora ganhar seja um objetivo, porque a eficiência do seu negócio é medida por isso, né? Verdade. Mas a minha maior preocupação é ter a oportunidade de reciclar os meus conhecimentos e me deixar sempre muito sensível às coisas que estão acontecendo ao meu lado, no meu entorno. É verdade. Beto, nós passamos no Brasil, nos últimos anos dificílimos, né, na nossa economia recessiva, fruto de uma política, vamos dizer assim, do governo anterior, de que fez muitos erros estratégicos para o nosso país, né? E muitas empresas sucumbiram nos últimos 5 anos, né? Mas nós estamos vivendo um novo momento, né? Um novo momento econômico, um novo momento político, e eu gostaria de começar essa nossa entrevista lhe perguntando como é que você analisa o momento atual do Brasil, né? A gente tem que fazer uma comparação, sabe? Eu tive a oportunidade, como eu tenho 50 anos de carreira, de profissão como empresário, eu tive a oportunidade de conviver com várias crises no Brasil. E foram crises agudas. Você conviver com a inflação de 84% ao mês é uma coisa fantástica, né? Você dormir com dinheiro e amanhã ter um novo dinheiro, mais dinheiro, por conta dos overnight, depois congelamento de preço, depois o advento do plano real. São coisas assim, desvalorização das nossas moedas. Sequestro do dinheiro. Sequestro do dinheiro na época do Collor. São coisas dramáticas, né? E eu tive a oportunidade de conviver com tudo isso. E digo para você que todo esse momento, ele foi muito rico para mim. Eu me enfrentava, quer dizer, eu me colocava diante de uma grande dificuldade, na iminência de quebrar, porque tudo quebrava a gente naquela época, não tinha essa engenharia financeira que nós temos hoje, e nós conseguimos depois superar também com ideias maravilhosas. Então, eu acho que eu me enriqueci muito com esses fatos. Mas essa crise que nós estamos passando é uma crise de postura, de ética, da moral, do roubo, da ladruagem, é uma coisa diferente. E, no meio de tudo isso, vem uma crise econômica pelo desacerto da política que foi adotada, principalmente no governo da nossa presidente Dilma Rousseff, que adotou uma série de equívocos
que fez a economia sucumbir. Então, eu nunca pensei, fazendo a comparação com os demais crises do passado, eu nunca pensei de encontrar um ambiente tão longo, da gente passar 5 anos, desde 2014, para vocês terem uma ideia. Desde 2014 que eu não faço um lançamento. O último lançamento que eu fiz foi o BS Design, que eu entreguei agora, no começo de 2019, né? E agora que eu voltei novamente para a prancheta, mais 4 novos projetos, para a gente poder voltar. Olha que coisa dramática. É incrível, né? É incrível. Que lá no meu negócio, de certa forma, a gente equilibra, porque nós temos uma área de finanças, e essa área de finanças manteve a atividade extremamente bem remunerado, porque estava dentro de uma anomalia de juros altos. É uma coisa também estressante para todos nós que produzimos. Fora do normal. Então, fora do normal, para nós que estamos dentro da atividade industrial ou comercial. Não estou falando da minha atividade financeira como uma coisa boa para o Brasil. Ela é boa com os juros atuais de 4,5%. Aí sim. Então, a coisa foi muito difícil pela longevidade da crise. Eu acho que muita gente sucumbiu. E essa sucumbir é uma das coisas mais humilhantes que o empresário pode passar. Eu já tive as vésperas da sucumbência, não é sucumbência, não, de sucumbir, em 1995, 96, com o Plano Real. Foi uma coisa dramática, porque eu trabalhava naquela época já com a soja toda dolarizada, e o dólar custava 2,20, 2,25 no momento. Quando veio o Plano Real, ele veio para 0,85. Esse 0,85, o sojeiro no Brasil simplesmente não foi mais apanhar a sua soja, porque o preço da apanha era maior do que o preço de venda. Então, houve uma inadimplência na minha carteira que chegou a 80% de inadimplência, eu praticamente sucumbi. E acabamos saindo. Né? Acabamos saindo com muito esforço, adequamos os nossos fluxos de caixa, a entrada dos recursos para o futuro, né? Os ajustes que foram feitos, e saímos. Mas tudo muito dramático. Essa desse ano, desse período, desse ciclo, foi muito forte. Forte porque o roubo é uma coisa que mata também. Então, quando você vê os políticos roubando, como estava, de forma bem institucionalizada, isso é um dano que faz a sociedade, a sociedade e a atividade econômica, né, como todo. Verdade. Beto, a gente está vivendo hoje um outro momento, né? Se a gente pegar os gráficos da economia brasileira, no governo anterior do PT e depois com a entrada da Dilma, a gente vê todos os índices decaindo fortemente. A gente vê uma breve recuperação com o Temer, e hoje a economia começa a voltar. A gente sai daquele juro de 12% para um juro hoje 6% de Selic, sendo pessimista, né? E isso facilita o processo de... 4,5%. 4,5%, 4,5% no final do ano, 4,5%. Sendo pessimista para o ano que vem, até o final do ano, 6%, dependendo de como fique. E isso facilita, por exemplo, a aquisição da casa própria, porque baixa muito a prestação daquele comprador de um imóvel, né? Isso facilita também o crédito das incorporadoras, das construtoras. Como você vê hoje o mercado de construção civil e o mercado financeiro, que também a ABS Finanças atua nesses próximos anos? Não, eu vejo com muito otimismo. Primeiro que eu trabalho na classe média alta, então que a minha maior preocupação é fazer com que a prestação caiba muito bem dentro do bolso do meu futuro cliente, coisa que estava desaparecendo porque o juro estava exacerbado. Hoje, agora, com a queda do juro, já estamos assinando contratos, João, aí chegando aos 6%, 5,5%, já estão sinalizando que muda totalmente a tomada dos recursos para financiamento da produção. Isso também vai modificar automaticamente para o nosso cliente, o nosso comprador. Coube dentro do bolso, o mercado volta. É verdade. Então, o que é que a nossa maior preocupação hoje é a empregabilidade. Se voltar um emprego, como efetivamente está voltando, já temos 1 milhão de novos empregos agora em 2019, temos muita coisa para fazer aí para frente, mas o emprego vai voltar. Vai voltar porque a atividade econômica volta. Então, eu estou acreditando muito na construção civil, sem aquela euforia que nós vimos até 2013. Isso aí não vai existir mais. Verdade. Então, nós estamos acomodados em cima, e a minha cabeça agora funciona diferente.
Na parte da construção civil, não quero chegar e, vamos lançar 3 empreendimentos, vamos lançar 4 empreendimentos. Não, não tem isso. Só pode fazer isso quem trabalha com condomínios, né, com grupos fechados, que é o caso do João Fiuza, que trabalha espetacularmente muito bem nesse segmento. O meu não, eu vou fazer um empreendimento de 10 mil metros de área útil. Certo. Vendeu 50%, eu lanço segundo. Vendeu 50%, eu lanço terceiro. E assim nós vamos reconstruindo o nosso negócio. No momento tem que ser de forma muito responsável para que a gente possa experimentar novamente o mercado. Excelente. Porque eu estou otimista, muito então, otimista. A Bespar está com os planos de expansão. Quanto ao mercado financeiro, nós não no mercado financeiro, nós não operamos no grupo de financiamento aos nossos clientes, a não ser prazos pequenos, 36 meses, quando o cara quer comprar alguma coisa assim no prazo curto, que é difícil. Aí a gente opera. Mas o mercado financeiro, embora esteja hoje uma rentabilidade muito mais baixa, ele nos dá mais segurança. Então, porque você tem uma inflação hoje aí em torno de 3,5%, abaixo do centro da meta, sim, que lhe dá tranquilidade ao que você tem de capital e não está se desgastando, com a inflação. Então, eu estou também satisfeito nessa área. Legal. Então, BS Finanças e BSPar tem planos de expansão para os próximos anos. A BS Finanças ela continua. A expansão vai ser a parte da construção, porque a BS Finanças nunca diminuiu o ritmo. Pelo contrário, né? A demanda sempre muito forte. Beto, vamos falar um pouquinho agora do Beto empresário. Tá? Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na CEMEC. Conhece a CEMEC? Me lembro. Não foi o primeiro emprego, foi o meu primeiro estágio. Eu fazia o 3º ano da faculdade de administração e tinha um grupo de amigos, o próprio Amarílio Macedo, que tocava lá a CEMEC, junto com outro grupo, e tinha uma pessoa, Eduardo Fiuza, que era muito meu amigo. Eduardo, vamos fazer um estágio lá, bora. E eu fui para a CEMEC para trabalhar na gerência de tempos e movimentos. Tempos e movimentos. Vinculado ao departamento de produção. Foi minha primeira experiência. Mas logo matei a charada que não dava para mim. Eu preferia, viu, João Fiuza, eu preferia comprar camarão lá em Mossoró e vender em Fortaleza. Empreender. Vender em Fortaleza. E depois pensei muito em ser o rei do táxi. Aí comprei um táxi, depois comprei o segundo táxi, daí foi a minha vida começou com os táxis, né? Que me oportunizou, depois que eu entrei na Agripec, em 1969, eu tinha 23 anos de idade, foi esses táxis que me deram a oportunidade de comprar a parte de um sócio, que tinha lá Leonardo, e ele tinha 20%. Foi uma coisa interessante. A Agripec é uma empresa de defensivos agrícola, e era pequenininha, ela trabalhava somente aqui no mercado do Ceará, um mercado de subsistência. Aqui no Ceará nós não temos agricultura, excetuando agora que a coisa começa a surgir com as irrigações. Mas naquela época era só subsistência. E a indústria era aqui. E meu tio morreu em 69, 68. E a minha tia ficou com esse negócio pequenininho, papai médico. Ela foi falar com o papai e eu vou dar uma oportunidade ao Beto, que eu acho que o Beto tem aptidão para esse lado de indústria, ele vive falando em ser empresário, e me botou para representá-lo. Foi lá na Agripec que eu comecei a minha vida. Passei 40 anos na Agripec. Uma coisa assim, é a minha vida toda. Você fala em construção civil, você fala em mercado financeiro, mas a minha vida foi a Agripec. Foi desenhando uma empresa pequenininha do Ceará e torná-la grande. Isso daí é um fato relevante, torná-la grande o suficiente para ser considerada a melhor empresa de capital nacional no Brasil. E essa era a pergunta que eu queria fazer, Beto. O que você fez efetivamente para, diante de concorrentes, né, dos gigantes mundiais que atuam nessa área, no segmento que a Agripec atuava, o que você fez para proporcionar esse crescimento da Agripec? Quais foram as suas principais decisões? Primeiro, uma coragem incrível de trabalhar. Incrível. Nunca tive tempo para mim. Desses 40 anos, eu passei 30 anos num esforço absoluto de acordar de madrugada e dormir cedo e de fazer pouca brincadeira. Eu não tinha tempo para isso. E sabia que a minha permanência aqui no estado do Ceará seria uma coisa de curto prazo.
Eu tinha que sair ou a empresa não cresceria. Então, eu passei 40 anos nesse movimento de crescer pelo Brasil. Tinha duas coisas importantes. Era crescer pelos estados, primeiro ir para o Piauí, depois para o Rio Grande do Norte, depois para Paraíba, depois para Pernambuco, dessa forma que eu estou dizendo, de forma bem cadente. Pernambuco para Bahia, Minas Gerais, São Paulo, e aí descendo até o Rio Grande do Sul. E, concomitantemente, estruturando a empresa com pessoas que pudessem me auxiliar nesse desenho de uma grande organização e um departamento de desenvolvimento de produto extremamente responsável, corajoso e atuante. Entendi. Então, nós passamos esse período, todos esses 40 anos, fazendo essas duas coisas. Era só lançamento de produto, e lançamento de produtos defensivos agrícolas não é uma coisa que você faz assim, lança, você tem que passar por todos os órgãos que regulam o produto químico, né, que é o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, isso aí é uma coisa extremamente complexa e foi onde eu investi. E foi aí que eu me tornei importante. A Agripec era uma empresa que ainda hoje eu tenho os CDs da Agripec, né, das suas músicas. Você sempre foi um amante da música, das artes, né, da cultura. E era uma grande empresa e era a sua menina dos seus olhos, né? Era. E como foi vender, Beto? Como foi vender a Agripec para um grupo multinacional? Interessante. Primeiro, quando eu me tornei grande, eu tinha um centro de distribuição no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Londrina, Cuiabá, São Paulo e Fortaleza. Eu tinha 5 centros de distribuição no Brasil. Isso era uma coisa fantástica na época. A gente já emitia nota fiscal aqui em Fortaleza, já saía aliás, emitia aqui, saía nota fiscal lá no sua... há 20 anos atrás, era uma coisa... né, diferenciada. Nós éramos vanguarda. Então, essa foi uma forma que nós encontramos de atender o mercado nacional, porque, inicialmente, quando eu tentei ir trabalhar no Sul, os produtos saíam daqui. E a agricultura não tem tempo para esperar para receber um produto químico, porque a praga chegou, se instalou, você tem que entrar amanhã aplicando... perto do campo. Perto do campo. E esse esforço de construir esse centro de distribuição e todo esse ambiente de desenvolvimento de produto foi que despertou a cobiça numa empresa multinacional que tinha uma boa posição na Europa, uma boa posição nos Estados Unidos e não tinha na América do Sul. Na América do Sul. Tinha uma ponta na Colômbia e sabia que para dominar a América do Sul ele precisaria estar no Brasil. E quando chegou no Brasil, encontrou a Agripec, né, por conta das suas investigações, e viu que a Agripec era a empresa que ele poderia entrar amanhã no Brasil. Não precisava passar pelo processo que eu passei de licenciamento de novos produtos, essa comandar todo esse de mercado. Já estava pronto, né? Estava pronto. E o nível de respeitabilidade que nós tínhamos era muito grande, Então, os caras apareceram. De repente, eu estava em São Paulo, no meu escritório, quando chegou lá o Mr. Dog, presidente da Nufarm, para conversar comigo, e desenvolvemos uma conversa que culminou na venda de 49% dessas ações em 2005. Né? Pronto, aí começou a minha nova vida, né? Conviver. Eu passei a vida toda mandando o meu negócio como executivo, a estrutura feita ao meu modo, quando, de repente, eu passei a ter um sócio, que foi um sócio espetacular. Porque quando eu fiz o negócio, eu vendi 49,9% para ficar com essa gold share, que dava para mim todo o direito de determinação do meu plano de negócio. Plano de negócio e estrutura dependia da nossa gestão. E isso aí me deu a possibilidade de conviver com eles, conhecendo como era que a multinacional fazia e melhorando até determinados controles, processos e planejamento, a gente melhorando bastante. E a intervenção dele muito pequena. Né? Então, foi um negócio muito bom esse primeiro momento. O doloroso foi o segundo momento, em 2007. Quem já vendeu empresa aqui? É muito bom, porque o sujeito fica com o bolso cheio do dinheiro, viu, José? É muito bom. Mas a tristeza no outro dia, Eduardo, foi grande demais. Quando eu acordei, eu estava hospedado no Hotel Hyatt, lá em São Paulo. Quando eu acordei de manhã, abri a janela, nem abri a janela, abri a cortina, vi aquela ponte talhada na minha frente e disse, rapaz, agora
O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não, eu tive uma sensação assim muito de fim de mundo para mim, sabe? Porque eu era muito conhecido como o Beto da Agripec. Beto da Agripec. Beto da Agripec, Beto da Agripec, Beto da Agripec, ou Agripec, Agripec do Beto, Agripec do Beto. Eu disse, pronto, agora desmoronou. Agora não tem mais não, só tem dinheiro no bolso. O que é que eu vou fazer, né? Verdade. Mas foi uma coisa interessante essa convivência. Eu larguei, mas não parei de trabalhar. Imediatamente eu já tinha uma posição física aqui na Torre Santos Dumont. E aí apareceu o João Fiuza para conversar comigo sobre permutas. Apareceu o Pio Rodrigues, que também falando sobre permutas. E eu não sabia nada desse negócio, desse mundo da construção civil. E o João um dia ficou muito invocado comigo, porque eu conversando com ele, lá no dia que nós sentamos para tratar de alguns assuntos, ele disse, olha, pessoal, é o seguinte, se eu não vender, pelo menos eu tenho uma coisa, eu tenho um patrimônio. Está aí, né? Todo mundo precisando vender, não foi, José? E eles, rapaz, pelo menos tem um sentido patrimonial, se eu não vender, está aqui, o patrimônio está guardado. Mas eu acabei redescobrindo a força do trabalho, como eu lhe falei naquela hora, né? Nesse ambiente que eu trato com tanta gente importante. Está aqui o meu amigo aqui, nosso parceiro, desenvolvedor de grandes tecnologias no Brasil, né? E essa convivência é que dá, assim, para mim, uma cabeça muito boa. Deixa eu falar do design. Fazer o design, para mim, foi uma das coisas maravilhosas. Primeiro, admitir pessoas, né, cartaz espetaculares para trabalhar no nosso ambiente. Tem um consultor que eu admiti para vir para São Paulo, para trabalhar, de vir de São Paulo para cá, uma vez por mês, para trabalhar na compatibilização dos projetos, que são muitos. Quantos projetos nós temos em cima desse prédio, né? E acabamos terminando o projeto dentro do prazo aquilo que estabelecemos. No mais alto, não tivemos um incidente, nem na época que a gente estava fazendo os seus alicerces, nós temos ali alguns metros para baixo, nós temos 5 andares para baixo. É uma coisa bonita, né? Todo mundo fica com vontade de trabalhar lá. Tu já pensou se eu não tivesse feito o design? É um ícone, realmente. Não, uma grande realização. Eu, quando venho de helicóptero, que eu vou pousar, já tem lá BS escrito, eu digo, porra, posso morrer. Está aqui, o prédio já está feito, já está aqui minha marca, né? Então, foi uma realização muito grande. E vejo na construção civil esse ambiente, que para mim é muito rico. Legal. Muito rico. Beto, você falou que em 95 a Agripec passou por um momento muito difícil, né? Uhum. Você, alguma vez, depois que começou como empreendedor, né, pensou em desistir de ser empresário? Nada, louco. Se eu, quando era menino, pensava em ser empresário, como é que eu, depois de rapaz, adulto, podia dizer? Nunca. Nunca pensei. Eu só pensei sempre em vencer minhas dificuldades. E sempre tinha noção certa de que tudo eu venceria. Porque pelo trabalho e pela conduta séria que você tem, não tem como você não superar, né? Verdade. E nunca pensei nisso. Pelo contrário, eu sempre pensei em avançar, sempre pensei em ser o melhor. Eu nunca pensei em ser o maior, mas sempre pensei em ser o melhor. E esse pensamento de ser o melhor sempre acaba lhe levando para ser o maior. Essa busca da excelência. Mais cedo ou mais tarde você vai ser o maior. É verdade. Pergunta difícil. Qual foi o seu maior erro nessa trajetória de 50 anos como empresário? Não teve uma dificuldade, não. Se eu tivesse de repetir, eu repetiria tudo. Então, eu não sei aonde eu errei. Tudo que eu errei por conta das situações adversas, as situações exógenas. Aquilo que não diz respeito a nós, diz respeito ao governo, política pública, ao ambiente de negócio no Brasil, que foi inadequado. Agora, em relação ao desenvolvimento do negócio, eu acho que não errei, não. Não estou dizendo com isso que minha vida foi um linear de um ponto para outro de subida. Não, ela foi um serrote com dentes bem acentuados. Crescia e caía, crescia Picos e e caía. vales, né? Era um serrote mesmo, até chegar onde... Qual foi a decisão mais difícil que você tomou como empresário? Foi vender a Agripec. Foi. Porque você tinha um amor muito grande por ela, né? Não é amor, não. Eu dependia dela, né? Não é um problema só de amor, não. Foi a minha vida, eu estava ali. Entendi. Eu desconhecia o outro lado. Eu não era um empresário que tinha vários negócios, eu só tinha aquele a minha vida toda. Então, foi uma decisão muito séria
Mas eu conversei muito com os meus amigos na época, né, meus amigos da Federação das Indústrias, o que é que eu deveria fazer, e todos eles me aconselhavam que eu deveria ir para frente. Esse foi o momento mais difícil. E o outro momento mais difícil foi o meu enfrentamento de 95, como eu tinha que conduzir o negócio, sabe? Foi uma coisa dramática na minha vida. Eu senti que o mundo, naquela época, estava desmoronando sobre mim. Mas, rapaz, uma coisa absolutamente verdadeira. Seriedade de propósito e trabalho, não tem como as coisas resistirem, a gente vai para frente. Legal. Beto, além de ser um empresário de sucesso, né, ter levado a Agripec aonde chegou, e hoje a ABS Incorporações, a ABS Construções e a ABS PA, você também fez uma contribuição para a sociedade muito grande, né, através da sua experiência como presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, né? Como foi a experiência de atuar como presidente de uma entidade de classe, onde não tem dono, né, onde é uma eleição? Como foi essa experiência? Foi uma experiência espetacular. Eu sempre tive um pouquinho desse viés, sabe, do social. Coisa de 10, 12 anos atrás, a Ana Maria, minha esposa, criou a Fundação Beto Studat com a finalidade de organizar a minha vida social, que ela já existia desde muito cedo. Eu sempre colaborei demais com as pessoas, sempre colaborei demais com os jovens. E a Ana Maria disse: meu filho, vamos organizar para que tenha um começo, meio e fim. E assim foi feito. Ela criou a Fundação Beto Studat, né? Eu, no começo, dava muito apoio. E até hoje, pessoal, a Fundação Beto Studat, ela vive exclusivamente com recursos próprios, não tem negócio de desconto de imposto de renda, benefício fiscal, não tem nada disso. Era uma instituição que trabalha para fazer o bem. E, como estava dentro da minha cabeça, eu achava que poderia também contribuir com os meus amigos industriais, sendo presidente da Federação das Indústrias. E tinha um grupo de amigos, em muitos anos, que nós nos frequentamos, que já me apoiavam nessa minha intenção de antigo, né? Embora no meio desse trajeto eu tenha tido um incidente, talvez há uns 12, 16 anos atrás, quando eu tentei ser presidente, levado por um grupo de amigos, e que foi um equívoco que eu cometi naquela oportunidade, que foi interromper o mandato de um companheiro que ia tentar o segundo mandato. Nós tentamos não deixá-lo ir para o segundo mandato. Foi um erro, porque foi um grande desgaste para a federação. Mas depois a coisa passou, acabou. Eu chegando há 5 anos atrás, em 2014, para ser presidente, fui eleito por unanimidade, e foi uma das coisas assim mais importantes da minha vida, como um trabalho coletivo, sabe? Trabalho de doação. Subtraí muito a minha vida na ABS, né? Na ABS-PA, quer dizer, deixei de dar assistência, e, graças a Deus, coincidiu esse momento de inatividade econômica, quer dizer, não estava no ímpeto de lançar coisas, nem de inventar muita coisa, eu tinha que ficar nesse ambiente mesmo, meio parado. E foi um momento muito bom de tratar do SES, do SENAI, tratar dos sindicatos, entender cada segmento econômico, mostrar para todos o que é responsabilidade na gestão das coisas que não é pública, mas é quase pública, que não é seu. Deixamos a federação num nível de respeitabilidade que eu acho impressionante. A federação cresceu demais perante a sociedade passou a ter na federação como instrumento de voz. O governo também entendeu que a gente tinha um propósito muito sério, se aproximou, os secretários de Estado, todos se aproximaram para contribuir com a Federação das Indústrias. Então, eu acho que foi um momento extremamente dadivoso, tanto para mim como para os meus companheiros. Eu acho que estou deixando lá uma boa história. Bem sucedido, né? Porque a aclamação lá do Ricardo Cavalcante foi uma coisa impressionante. Inclusive, né? Agora o Ricardo Cavalcante, eu posso até dizer, porque não é mais segredo, o Ricardo Cavalcante me fez uma surpresa muito grande, né? Porque, além da revolução que nós fizemos em todos os conceitos da Federação das Indústrias, né, no tratamento do SES e SENAI, seu objetivo, sustentabilidade, principalmente, houve toda
reconstrução física dos prédios, das unidades do interior. E quando foi agora, coisa de 10 dias atrás, o Ricardo me telefonou, pediu para eu ir na federação às 8h30. Beto, chega às 8h30 na federação e sobe, fica no quinto andar, que eu vou lhe telefonar 10 minutos depois. Tá. E eu fui. Quando eu cheguei lá, subi, 10 minutos, veio um assessor, ex-assessor meu, me buscar e me levou para o auditório. Quando eu cheguei no auditório, Joãozinho, estava lá 50 pessoas que levantaram, batendo palma para mim, e eles decidiram botar o nome do prédio como Casa da Indústria Edifício Beto Studart. Então, foi, rapaz, uma coisa, uma emoção que eu falo para vocês, eu chorei. Eu chorei porque vi ali meu nome eternizado em cima de uma instituição que não é minha, é uma instituição de todos, né? Então, foi um carinho, uma deferência grande e sinal que o trabalho foi bem feito. Beto, a gente tem, assim, uma coisa que eu admiro muito em você é a lealdade, né? A lealdade, a franqueza, a sinceridade. E eu já lhe contei alguns casos, né? Que algumas pessoas vêm falar mal de você e eu vou para cima e digo, não, você está errado, você não conhece o Beto, né? E você é essa pessoa admirada por muitos, realmente, quem lhe conhece de perto, e até de longe, pela grande maioria, 99% das pessoas, eu diria, que tem essa admiração por você. Existe sempre aquela 1%, né? Que a gente não leva em conta, que olha diferentemente. Então, eu tenho o prazer... Eu acho que você está dando um percentual muito alto, esse 1%. 1% é demais. Eu acho que 0, alguma coisa pode ser. Então, eu tenho convivido com o Beto há já muitos anos, desde o tempo da Agripec, né? E como consultoria, como, vamos dizer assim, troca de ideias com você e com seus executivos. E a gente tem a honra de poder ter com você, não só como cliente, mas como amigo, que eu lhe considero muito. A gente sempre faz essa pergunta para todos os nossos entrevistados que já passaram: qual é a grande contribuição de uma consultoria como a Gomes de Matos, que lhe assessora? O que a gente efetivamente contribui? Porque a gente não está no dia a dia para tomar as decisões, né? Não executamos, mas o que a gente contribui, Beto? Olha, às vezes você tem, quando está sozinho na condução do seu negócio, você pensa que o seu pensamento está correto. É assim, daquele jeito. Quando você tem a naturalidade de colocar seu ponto de vista, a crítica, né, ao conselheiro, eu acho que você acaba descobrindo coisas novas. E acho que essa forma que eu tenho de conversar com você e com o Guilherme, sobretudo, transparentemente, sobre as minhas aflições, sobre os meus desejos, e vocês virem de lá para cá, me dando feedback de como, no pensamento de vocês, como eu devo burilar a minha ideia, purificar o meu planejamento, olhar a coisa de uma forma diferente, eu acho que tem sido a grande contribuição. Você sabe que pecado a gente não diz para todo mundo, a gente só diz para algumas pessoas. E só diz para aquelas pessoas que merecem a confiança. E é por isso que eu me sinto tão bem ele ter como meu consultor, meu amigo, porque, independentemente de ser consultor, eu falaria para você do mesmo jeito, porque você é essa pessoa muito especial que eu lhe tenho como um amigo de longas datas. Então, você tem contribuído muito nesse sentido, na melhoria do meu pensamento, das nossas práticas na gestão dos nossos negócios. Obrigado. Beto, você gosta de cavalos, gosta de passear com os meninos, né? A família, você é um homem de família. Como é que você consegue conciliar tanta dedicação ao trabalho, como você coloca, e à família? Como é que você equilibra? Isso não tem segredo nenhum, não. É só fazer as coisas no seu tempo certo. Eu só não deixo de trabalhar. Eu acho que saio de manhã, vou trabalhar, volto, tomo conta da minha mulher de noite, saio com ela, toda quarta-feira almoço com os meus filhos, amanhã, na sexta-feira, eu viajo para algum canto, ou para o Fortinho, ou para o Uruaú, ou para a minha fazenda, para o Guaras, ali em Pindoretama. Estou sempre levando os filhos e os amigos. Os amigos são as coisas mais especiais que eu tenho. Verdade. Muito especial. E, às vezes, chega ao ponto de superar os filhos também, porque os filhos vão embora. Os filhos vão embora, saem perto da gente, não, fica com a gente, não é todo o tempo, né, pai? Enquanto você está querendo o filho, ele não está perto. Os amigos estão perto. É verdade. Né? Os filhos, por melhores que sejam.
Minhas filhas falam comigo diariamente, mas não trocam ideia comigo diariamente, somente os meus amigos. Eu gosto muito de falar de negócio, eu gosto muito de falar de fluxo de caixa, eu gosto muito de falar de planejamento, eu gosto muito de ver processo, e os meus amigos sabem disso, então discutem comigo, né? É verdade. E nunca me deixam só. É verdade. Então, eu trato com muita galhardia esse aspecto da convivência, amigo, família e trabalho, eu acho que me sai muito bem. Se a gente pudesse passar aqui o dia conversando com você, né, e aprendendo e trocando ideias, seria maravilhoso. Mas eu também queria dar a oportunidade de alguém fazer alguma pergunta para você, e vou fazer a última pergunta para você. Se você pudesse dar 3 lições de sucesso para quem está nos assistindo, vai assistir através do canal do YouTube, né, ou do podcast, que lições você daria, que conselhos você daria para um empreendedor, para um empresário ter o sucesso? Bom, primeiro, nunca deixar para amanhã o que você pode resolver e deve resolver hoje. Essa questão de ter urgência na resolução das coisas, eu acho que é fundamental. Você pode até deixar para amanhã aquilo que você ainda está em processo de maturação, de decisão. Não é que eu seja defensor de decisões compulsivas, não. Decisões amadurecidas, elas têm que ser tomadas a tempo e a hora. Segundo, que você tem que ter o cuidado de admitir pessoas melhores do que você tem que ter conhecimento daquilo que a sua empresa está necessitando, tentar atrair esses executivos e atribuir a eles o sucesso do negócio. Você não tem que saber distribuir. Então, e não demitir com facilidade. Demissão de pessoas é você quebrar parte da cultura da sua empresa, é sinal que você não admitiu bem, queimou energia, perdeu tempo. É verdade. Então, essas 2 coisas são fundamentais para o sucesso. E a outra, coragem. Trabalhar com seriedade, com disciplina, muita disciplina, de tempo, hora e respeito às pessoas. Legal, excelente. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso amigo Beto Studas? Por favor, João. E eu vejo que o nosso país está precisando de gente como você, não só para a área empresarial, mas como para as outras áreas, assim, a exemplo da federação, a exemplo de outras coisas sociais que você tão bem já falou. A gente já conversou algumas vezes, e talvez eu não tenha oportunidade de você ter sido claro em algumas posições, mas a política já passou pela sua cabeça, em algum momento, entrar no mundo político e dar uma contribuição para nós, aqui do Estado do Ceará, principalmente, ter o privilégio da sua cabeça, da sua gestão? Porque eu vou dizer uma coisa para você, o nosso Estado, com a sua cabeça, com o seu processo, pelo exemplo que você passou, com certeza a gente seria aí um dos estados do Brasil que estaria despontando apesar de ser um estado pobre, um estado que... Mas você sabe, é um homem que sabe tirar leite de pedra. Não é à toa que o seu nome foi o Beto Leiteiro, na época você vendia leite, que você não contou essa passagem aí, que você, além dos tacos, você vendia leite da sua vacaria lá do seu pai, lá da Becejana, né? Então, assim, como é que é a sua visão do mundo político aí, a sua vontade política aí? Tá certo. O Beto Leiteiro, o papai tinha vacaria. Todo médico gostava de ter vacaria naquela época, né? Era verdade. E o papai era um dos grandes produtores de leite, junto com o Silvio Leal, doutor Silvio Leal, pai do Maurício. Era o papai, Silvio Leal e Álvaro Mota. Eram os 3 grandes produtores de leite. E naquela época não tinha o leite pasteurizado, não tinha sila. Então, a entrega era entrega sistemática, era nas casas. E quando chegava nas férias, eu ia entregar o leite no Jeep Toyota para ganhar do papai uma prata. Uma prata. Aí a turma me via entregando e a turma me chamava de Beto Leiteiro. Quando eu ia entregar camarão, João, que eu comprava camarão em Mossoró e vinha entregar aqui nos restaurantes de Fortaleza, encontrava meus amigos tomando rumerino por aqueles bares ali na Beira-Mar. Beira-Mar pequenininha, né? E eu passava, a turma dizia assim, trabalha, neguinho, está certo. Bom, nesse aspecto da política, eu sempre tive assim, uma vontade, João, de contribuir com o trabalho, tanto é que eu fui candidato a vice-governador junto com o Lúcio Alcântara e levamos uma pancada muito grande, porque foi na época do rompimento do Tasso Gereissati com o Lúcio, né? O Tasso Gereissati cruzou os braços e aí veio a ascensão do Cid Gomes, né, com o Ciro,
e nos atropelaram e eu fiquei para trás. Mas eu digo para você que é uma missão extremamente difícil, e ela não combina muito bem com a nossa vida empresarial, sabe? Embora a gente diga, estamos precisando de um empresário, precisamos de um empresário quando a família já está dentro do negócio, está tomando conta e lhe permite você sair para poder fazer política, que não dá certo. Nós não temos tempo, João. Você sabe da carga de trabalho que você tem. Eu saio de casa às 10 para as 8 da manhã, só chego às 8 horas da noite, eu não tenho tempo. Esse momento que eu tirei para a Federação das Indústrias, foi um momento que eu tinha que fazer, que fazia parte de um grande projeto, assim, de prestar serviço institucionalmente aos meus amigos, uma sociedade, uma instituição tão séria como a Federação das Indústrias. Mas a política, efetivamente, já passou na minha cabeça, mas hoje eu não aconselho nem os jovens, Os jovens não precisam, não. Esse negócio tem uma coisa do poder que toma conta da cabeça da gente se a gente não souber dosar. Você entra e pensa que as coisas são eternas, que você vai ficar ali como presidente a vida toda, toma presidente para cá, presidente para lá. É um negócio que envolve demais. Né? A minha cabeça não, eu só tinha 5 anos e quis romper o meu mandato com 3 anos e meio. Eu acho que vocês tomaram conhecimento disso. Quis romper o mandato, quer dizer, diminuir o meu mandato, e não foi possível, porque o Conselho não permitiu. Então, política é uma coisa, gostaria de ser um político se eu não fosse trabalhador como eu sou. Eu sou um carregador de pedra. Eu trabalho de manhã até de noite, você sabe disso, carregando. Aliás, o Fernando Cirino, há muito tempo atrás, na época que eu estava aperreado, eu sempre perguntava para ele, o que é que você está fazendo? Eu disse, estou quebrando pedra. Estou quebrando pedra. E um dia eu ia lá para o Maracanã, de manhãzinha cedo, 7, 5 da manhã, um ventinho bom, aí o telefone bateu, o celular, estava conversando no celular. Aí o Fernando disse, rapaz, Beto, eu vi um negócio espetacular para você. Esse foi mesmo, foi. Onde é que você viu esse negócio? Rapaz, fui lá no Porto Pecém, que estão construindo o Porto Pecém, e vi lá a turma levando aqueles moldes de pedra, eu só lembrei de você. Então, nós somos carregadores de pedra, né, Josinho? Nós gostamos do suor, gostamos de fazer as coisas. Política não dá mais. Mas gosto de acompanhar. Gosto de torcer. Alguém mais gostaria de fazer a pergunta ao Beto? Paulo da Vonix. Passar pela minha cabeça, assim, de vender a minha indústria, realmente é algo que não passa. Inclusive, hoje eu estou com parceria com uma multinacional americana, fabricando uma nova marca para eles, e já fiquei aí sabendo que eles pensam em comprar a nossa empresa. E isso não passa pela minha cabeça porque eu tenho um propósito de vida, né, que é tornar o meu estado também, vamos dizer assim, conhecido como um estado que também tem empreendedores que sabem jogar fora de casa, né, que sabem empreender não só para o Ceará, mas expandir a nível Brasil e a nível mundo. Então, isso não passa pela minha cabeça de vender a empresa. Até eu te pergunto, a sua história é muito parecida com a minha, e você falou aí que depois de quase 40 anos tomou a decisão de vender a indústria. E eu queria saber o porquê, do motivo, porque com certeza você que gosta de estar sempre ajudando, eu tenho certeza absoluta que não foi dinheiro, né? E eu queria saber o motivo por que você resolveu vender a indústria. Não, eu não quis vender. Por que tomou a decisão, né? Nem tomei decisão. Eu fui induzido a vender. Porque, na realidade, é como eu lhe falei, eu fui surpreendido com a visita de um presidente de uma multinacional do meu escritório em São Paulo. Eu nem imaginava que ia receber essa visita. Recebi uma ligação, uma semana antes, agendando, e o cara veio para conversar comigo, e startou uma conversa. E a coisa foi me envolvendo. Primeiro, você tem que medir o seguinte, meu negócio tem valor? Quanto é que vão pagar? Aí você vai para o valuation, vai ensinar, vai aprender com todos os seus consultores, verifica se é um bom negócio. Eu fiz um bom negócio. Eu fiz um extraordinário negócio, que fiquei com muita liquidez, me possibilitou botar uma outra atividade, né, me deu conforto, o conforto de vida mais tranquila, mas nem tanto. Tranquilo que eu digo é aquele negócio de estar empreendendo todo o tempo, lançando o produto, conquistando o mercado, trabalhando no mercado. A minha atividade da Agripec,
é uma das atividades mais dramáticas que um cidadão pode entrar. Primeiro, que você tem cotação do dólar diariamente. Segundo, que você tem que importar todas as matérias-primas. Terceiro, que você tem um problema de chuva. Você tem um problema de cotação. Você tem a Bolsa de Chicago. Tem um financiamento do Banco do Brasil aos agricultores. Crise na agricultura. O agricultor não é essa figura que paga tão bem. Rapaz, é um negócio. Depois você vai negociar com as multinacionais a aquisição das suas matérias-primas. Todo mês, eu sentia que eu morria um pouquinho. Eu era apaixonado pelo meu negócio, mas eu morria um pouquinho porque a pressão era muito grande. Então, eu fui avaliar exatamente isso, a vida que eu tinha, de dureza, com a tranquilidade que eu poderia ter para um negócio valioso, que eles estavam avaliando o meu negócio como um negócio excepcional. Eles chegavam ao ponto de dizer para mim, o seu negócio é melhor do que um banco. Ele dizia para mim, né? Seu negócio é melhor do que um banco. E, na época, eu já estava muito lastreado, já tinha um lastro financeiro muito forte dentro da própria Agripec, que eles usaram esses lastros para poder me pagar. Usaram o lastro para poder me pagar. Então, voltando para você, Paulo, né? Viu, Paulo, eu não quis vender, eu fui induzido a vender. Legal. A minha pergunta é no sentido, como você, depois de ter vendido a Agripec, passou para esse ramo da construção, do mercado imobiliário, como é que você lida atualmente? Você teve muitos lançamentos e ainda existe estoque aí na cidade, a gente sabe. Como é que você está lidando com essa situação atual e de ter que fazer essas vendas e tudo mais? Eu estou com dois tipos de estoque. Eu estou com estoque comercial e estou com estoque residencial. Qual é a minha postura hoje? Minha postura é uma que nós discutimos agora recentemente. Eu estou queimando o comercial. Aliás, estou queimando o residencial. Comercial não, ele está todo muito enobrecido. Porque o nosso comercial, por exemplo, BS Design, é um prédio onde nós não damos desconto. Porque ali eu tenho um valor patrimonial para as pessoas. Quem comprou sabe que aquilo vale tantos milhões de reais para ele, como vale tantos milhões de reais para mim. Então, ele não tem... E a infraestrutura daquele prédio é uma infraestrutura que exige que ele seja um pouco mais caro, porque ele é extraordinariamente bem feito. Estou certo, Cartacho? Estou certo, Joãozinho? Estou certo, compadre? Então, aquele dali eu tenho um tratamento. O BS Tower, eu estou com ele com 80% vendido. Essa semana nós tivemos uma venda de 30 e poucos milhões, praticamente cash. Vendemos mais um bocado, ficamos com 20% disponível para poder fazer alguma coisa. O que é que eu estou fazendo em relação aos novos lançamentos? Estou baixando o estoque, é por isso que eu estou nesse queima. Nós discutimos lá no Assis Neto. Estamos queimando como todo mundo está queimando. A turma, às vezes, olha para mim, o Beto está queimando. Estou queimando ao jeito. Se eu não queimar, a turma queima. Para poder lançar aí uma safra nova de produtos de forma extremamente ordenada. Eu não quero sair lançando produtos. Eu vou lançar um empreendimento. Eu vou ficar com 3 empreendimentos ou 4 engatilhados para lançar. Vou verificar como é que a coisa funciona, começar com um novo modelo que eu estou desenvolvendo para os nossos empreendimentos. Lanço o primeiro, vendi 50 a 60, vou para o segundo, vou vender 50 a 60, vou para o terceiro e assim sucessivamente. Com calma. Agora, eu tenho certeza absoluta, aqui eu tenho 3 construtores, todos os 3 olhando para mim, eu tenho certeza que eu vou me sair muito bem. O que, na tua visão, já que você passou por tantos setores, você foi da indústria, foi da construção civil, está no mercado financeiro, o que é que você consegue, por exemplo, levar de insights, de aprendizados de um setor para o outro? Por exemplo, o que você trouxe da Agripec hoje que você aplica na Vespar, que você não vê, por exemplo, seus concorrentes, parceiros, às vezes tendo pragmatismo, outras coisas, que você consegue, vou dizer assim, pensar um pouco fora da caixa? O que é essa tua experiência desses últimos anos em outros setores? Você consegue tomar decisões diferentes? O que é que um setor, por exemplo, o que é que a construção civil consegue
agregar no setor financeiro, o setor financeiro agregar na própria indústria? Quais são os seus aprendizados em relação a ter atuado em tantos setores assim? Não trabalhei em vários setores, não. Foi só Agripec, construção e finança, né? É a única coisa, né? São 3. Mas, olha, Daniel, eu acho que muita coisa, eu acho que somente o tempo é que vai lhe dando a oportunidade de melhorar, sabe? Mas eu sou um cara que sempre trouxe, desde da minha origem até hoje, e faço hoje com mais austeridade, é a parte do planejamento, sabe? Eu sempre fui muito duro nesse planejamento. E quando eu cheguei na construção civil, talvez eu tenha até afrouxado um pouco mais, e depois eu aprendi que não pode. Cheguei à conclusão que a construção civil é um grande negócio, onde você tem uma exposição pequena com um resultado, com uma TIR maravilhosa. TIR que lhe engana. Lhe engana porque o planejamento não é bem feito. O planejamento não é bem feito. Então, se nós tivermos um planejamento austero, bacana, começar as nossas obras, depois dos orçamentos estarem totalmente batido o martelo, eu acho que a gente cria um ambiente diferente. Agora, o que eu trouxe de experiência foi que eu preciso sempre estar ao lado de pessoas magníficas. E assim eu considero o meu pessoal da Agripec, que até hoje me honram muito pela colaboração que tiveram, e concluo que a minha relação é uma relação diferente. A minha relação com meus executivos de amor, respeito, amizade, carinho. Então, a palavra amor é uma coisa presente que está na minha vida como empresário. Eu trato todo mundo muito bem, não quer dizer que eu esteja rindo todo o tempo, me abraçando, não. Não, só com respeito aos limites das pessoas. Então, isso aí eu tenho muito vivo. Eu acho que essa minha experiência na Agripec foi a experiência que eu estou trazendo para a BS, estou trazendo para a Federação das Indústrias e para o próprio ambiente financeiro. Respeito às pessoas, meu amigo, que nós vamos longe, creio. Então, a palavra amor tem que estar no meio desse nosso negócio. Senão, não vai. Amor é o que a gente leva da vida, né, Beto? O amor é a coisa mais importante. Uma coisa importante, viu, Daniel? Você, quando está convivendo com centenas de pessoas, cada um tem um potencial. O importante é que você possa extrair daquele cara 100% da sua mediocridade. Mas ele está dando 100%. Então, ele não é menos importante daquele que é super inteligente, que dá somente 50% da sua inteligência. Esse cara que é medíocre, ele, às vezes, ele dá muito mais coisa, porque ele está empenhado em contribuir com a organização, em mudar, trazer sucesso, trazer estabilidade para ele, né? Então, nós precisamos apenas induzir aos nossos executivos que se deem muito, se dediquem. Você tem um grande exemplo lá, que é o Roberto Costa Lima. É verdade. Agradecer imensamente, né, toda a admiração que eu tenho por você, carinho, amor, né? Tá bom, pessoal, eu quero agradecer a paciência de vocês de estar aqui comigo, a gente trocando nossas experiências. E deixa eu fazer aqui uma revelação. Eu gosto demais de trabalhar pertinho do João Fiuza. Eu acho que o João Fiuza é um empresário espetacular da construção civil. Eu admiro demais. Esse cara é diferente. Aonde eu ando falando dele. Ainda é meu sócio em alguns empreendimentos. É um craque. Não é, Daniel? Estou certo? João Queria uma salva de palmas para o Beto. Obrigado, pessoal.